Você já percebeu como dói mais não ser valorizado do que ser rejeitado? Porque, no fundo, quando alguém não te valoriza, não é só a ausência dessa pessoa que machuca. O que destrói por dentro é a sensação de estar sempre oferecendo o melhor de si. E mesmo assim continuar sendo tratado como se fosse pouco. Como se sua presença fosse comum. Como se seu esforço fosse invisível. Como se o seu amor, o seu cuidado, a sua paciência e a sua entrega não tivessem peso nenhum. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja cansado de pensar em alguém que quase nunca pensa em você com a mesma intensidade. Cansado de olhar o celular e sentir aquele aperto silencioso quando a mensagem não chega. Cansado de criar desculpas para atitudes frias. Cansado de fingir que entende o silêncio, a distância, a falta de interesse, só para não precisar encarar a verdade de que você está se machucando por alguém que não reconhece o seu valor. E o pior é que muitas vezes você nem percebe o quanto isso já mexeu com a sua identidade. Porque sofrer por quem não te valoriza não é só sofrer por amor. É sofrer porque, aos poucos, você começou a negociar a sua dignidade para não perder alguém. É sofrer porque foi se diminuindo em silêncio. Foi aceitando migalhas emocionais como se fossem prova de afeto. Foi tentando ser mais compreensivo, mais paciente, mais disponível, mais presente, achando que, se esforçasse o suficiente, um dia finalmente seria reconhecido. Mas deixa eu te confrontar com uma verdade que talvez doa ouvir. Quem precisa ser convencido do seu valor já está te ensinando que não merece acesso à sua alma. Você acha que sofre por essa pessoa, mas muitas vezes o que te prende não é a pessoa em si. É a esperança, é a expectativa, é a fantasia de que se você insistir mais um pouco, ela vai mudar, vai enxergar, vai sentir sua falta, vai perceber tudo o que perdeu. Só que enquanto você alimenta essa fantasia, vai abandonando a própria realidade. E a sua realidade é simples. Alguém que te valoriza não te deixa em dúvida o tempo todo. Se essa verdade bateu em você agora, comenta: eu cansei de aceitar tão pouco. Porque esse pode ser o primeiro momento, em muito tempo, em que você para de correr atrás de quem te ignora e começa a voltar para si. Existe uma armadilha emocional muito cruel nisso tudo. Você começa querendo amor, mas termina pedindo validação. No começo, você só queria reciprocidade. Depois, sem perceber, começa a querer aprovação. Quer que a pessoa responda para se sentir importante, quer atenção para se sentir visto, quer um gesto mínimo para provar a si mesmo que não foi descartado. E é nesse ponto que o sofrimento deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre o seu vínculo com a própria carência. É por isso que tanta gente não consegue soltar. Não porque ama demais, mas porque se acostumou a medir o próprio valor pela forma como é tratada. E quando essa pessoa se afasta, esfria ou demonstra indiferença, o que ativa dentro de você não é apenas saudade, é um colapso interno. É como se sua mente gritasse: o que há de errado comigo para eu não ser escolhido? E essa pergunta, quando fica viva por muito tempo, vai te consumindo por dentro. Só que o estoicismo entra justamente aqui, no ponto em que sua dor parece pessoal demais para ser vencida. Porque a visão estoica não diz que você deve endurecer o coração ou fingir que não sente. Ela diz algo mais poderoso. Você não pode controlar o valor que o outro enxerga em você, mas pode controlar o quanto da sua paz você continua entregando nas mãos de quem não sabe o que fazer com ela. Percebe a diferença? Você talvez tenha passado tempo demais tentando mudar o olhar de alguém, tentando ser suficiente para quem vive emocionalmente distraído, tentando tocar o coração de quem só aparece quando é conveniente. Só que essa luta já começa perdida, porque toda vez que o seu bem-estar depende da atenção de alguém instável, você se torna refém da inconstância dessa pessoa. E ninguém recupera o próprio valor enquanto continua implorando para ser visto. Essa é uma das viradas mais difíceis e mais libertadoras da vida emocional. Entender que insistir onde não há reconhecimento não é prova de amor. Muitas vezes é prova de esquecimento de si. E talvez ninguém tenha te falado isso desse jeito antes. Talvez tenham dito para você: se ame mais, desapega, segue em frente,
como se fosse simples desligar um sentimento com a razão. Mas não é assim que funciona quando existe dependência emocional, quando existe apego, quando existe o vício da espera, quando existe a ilusão de que, a qualquer momento, aquela pessoa pode voltar diferente e finalmente te tratar do jeito que você sempre mereceu. Só que enquanto você espera essa transformação no outro, a sua vida vai ficando suspensa. Você para de viver plenamente, para de se escutar, para de se priorizar. Começa a existir no intervalo entre uma mensagem e outra, entre uma demonstração e outra, entre uma esperança e outra. E isso te enfraquece não porque você seja fraco, mas porque todo ser humano que vive em função de uma validação externa acaba perdendo contato com o próprio centro. É por isso que este vídeo não é só sobre parar de sofrer, é sobre recuperar o seu valor, porque uma coisa é esquecer alguém, outra, muito mais profunda, é reconstruir a parte de você que se perdeu tentando ser amado por quem não soube te reconhecer. E essa reconstrução começa quando você aceita uma verdade incômoda. O problema não é que você vale pouco. O problema é que você continuou oferecendo muito para quem nunca teve maturidade emocional para perceber o que recebeu. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, a vergonha começa a sair do lugar errado. Você para de sentir vergonha por não ter sido valorizado e começa a enxergar com clareza o erro de permanecer onde seu valor era constantemente diminuído. Você para de se perguntar, por que não fui suficiente? E começa a perguntar, por que aceitei tão pouco por tanto tempo? Essa pergunta não te destrói. Essa pergunta te acorda. Nos próximos minutos, você vai entender por que continuar preso a quem não te valoriza destrói sua força interior, por que essa dor se torna um ciclo tão difícil de romper e, principalmente, qual é a primeira atitude que começa a devolver para você aquilo que jamais deveria ter sido entregue, o comando da sua própria paz. Porque a verdade é esta: quem não te valoriza pode até ter ferido seu coração, mas só você decide por quanto tempo essa ferida vai governar sua vida. E tudo começa quando você para de pedir para ser amado e começa a se posicionar como alguém que não aceita mais ser diminuído. A primeira atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é aceitar a realidade sem maquiar o comportamento da pessoa. Isso parece simples quando dito em voz alta, mas, na prática, é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque a mente de quem está emocionalmente preso quase sempre prefere a esperança à verdade, prefere interpretar sinais confusos como promessa, prefere acreditar que o silêncio é só uma fase, que a frieza é só um momento difícil, que a distância é só medo, que a falta de atitude esconde sentimento. E é exatamente aí que começa o sofrimento mais profundo, quando você passa a se relacionar não com o que a pessoa faz, mas com a versão dela que você criou para conseguir continuar. Você não sofre apenas porque alguém não te valoriza. Você sofre porque ainda luta para sustentar uma imagem dessa pessoa que a realidade já desmentiu muitas vezes. E talvez isso doa porque você já percebeu alguns sinais. Talvez essa pessoa só te procure quando convém. Talvez desapareça quando você mais precisa. Talvez receba sua entrega com naturalidade, mas nunca retribua na mesma medida. Talvez você seja sempre o que compreende, o que espera, o que perdoa, o que releva, o que volta, o que insiste. E mesmo vendo tudo isso, uma parte sua continua dizendo, mas talvez no fundo ela sinta. Só que sentir sem demonstrar de forma consistente não constrói vínculo, só prolonga a confusão. Essa é a armadilha da idealização. Você começa a amar potencial, começa a se apegar a pequenos momentos, a uma frase bonita, a um olhar, a um retorno inesperado, a um gesto isolado. E então usa esses fragmentos para justificar meses de ausência emocional, como se poucas migalhas fossem capazes de apagar a repetição do descaso, como se um instante de atenção fosse suficiente para compensar um padrão inteiro de desvalorização. Mas não é. E enquanto você não aceita isso, continua vivendo numa guerra interna, porque no fundo, a sua intuição já entendeu o que sua carência ainda não quer admitir. Sua dor já sabe, seu corpo já sente, seu cansaço já denuncia. O problema
é que aceitar a verdade significa abrir mão da fantasia. E abrir mão da fantasia, às vezes, parece mais doloroso do que continuar sofrendo. Só que aqui existe uma virada fundamental. A verdade, que dói de uma vez, é mais curativa do que a mentira que machuca todos os dias. O estoicismo ensina que a paz começa quando você vê as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isso não é frieza, isso é sanidade emocional, porque toda vez que você insiste em negar a realidade, não está protegendo o seu coração, está prolongando a sua prisão. Pensa comigo, quantas vezes você já tentou interpretar o comportamento dessa pessoa de um jeito que doesse menos? Quantas vezes disse para si, mesmo que ela estava confusa, ocupada, sobrecarregada, ferida, assustada? Quantas vezes você deu à indiferença dela um significado mais bonito só para continuar acreditando? E no final, o que isso te trouxe além de ansiedade, espera e desgaste? Chega um momento em que a maturidade emocional exige uma decisão desconfortável: parar de traduzir falta de valor em linguagem de esperança. Porque quem quer estar, mostra. Quem valoriza, demonstra. Quem sente de verdade, não constrói em você uma rotina de dúvida. Pode até existir imperfeição, dificuldade, medo, limitações, mas quando há consideração real, existe constância mínima, existe esforço, existe presença emocional. O que não existe é esse estado permanente de incerteza que te faz viver em alerta, sempre tentando adivinhar se hoje será o dia em que finalmente você será tratado com o valor que merece. E aqui entra a segunda atitude, que nasce da primeira: parar de perseguir explicações para comportamentos que já são claros. Essa necessidade de entender tudo pode parecer racional, mas muitas vezes é apenas resistência em aceitar. Você quer uma justificativa perfeita para conseguir soltar. Quer uma resposta definitiva. Quer que a pessoa explique por que mudou, por que esfriou, por que se afastou, por que não retribuiu, por que te confundiu tanto. Mas a verdade é que nem sempre você vai receber essa explicação. E, em muitos casos, continuar buscando respostas é só uma forma elegante de continuar emocionalmente ligado. Nem toda dúvida merece ser resolvida. Algumas merecem ser encerradas. Essa frase pode incomodar, porque uma parte sua ainda acredita que, se entendesse tudo, sofreria menos. Mas nem sempre a compreensão traz libertação. Às vezes, só alimenta a ruminação. Você revisita conversas, relembra detalhes, interpreta mensagens, revê atitudes, tenta encaixar peças, e quanto mais pensa, mais afunda. Porque o problema deixou de ser a falta de resposta do outro. O problema agora é a incapacidade de aceitar o que essa ausência de resposta já comunica. E o que comunica? Comunica desinteresse, imaturidade, indisponibilidade emocional ou simples falta de prioridade. Nenhuma dessas possibilidades combina com o tipo de vínculo que sustenta sua paz. Nenhuma delas merece o centro da sua vida. Nenhuma delas justifica sua autodestruição silenciosa. Talvez você ainda ache que está sendo fiel ao que sente, mas há uma diferença enorme entre sentir e se abandonar. Há uma diferença entre amar e se humilhar internamente para manter viva uma ligação que já está te esvaziando. E é essa diferença que você precisa começar a enxergar com brutal honestidade, porque recuperar o seu valor não começa quando o outro muda. Começa quando você para de se adaptar ao desvalor. E isso exige um olhar novo para a dor. A maioria das pessoas pensa assim: estou sofrendo porque essa pessoa era importante demais para mim. Mas muitas vezes a verdade é outra. Estou sofrendo porque transformei essa pessoa em uma medida do meu valor. E quando você faz isso, cada silêncio parece rejeição absoluta. Cada afastamento parece prova da sua insuficiência. Cada frieza parece um veredito sobre quem você é. Só que não é. O comportamento de alguém revela muito mais sobre o nível de consciência e capacidade emocional dessa pessoa do que sobre o seu valor. O erro está em personalizar tudo, em achar que a incapacidade do outro de reconhecer você significa que há algo de errado em você. Isso é o que destrói a autoestima de forma lenta. Não apenas ser mal valorizado,
mas interpretar essa experiência como confirmação de desvalor. Será que você percebe o quanto isso virou um hábito emocional? Talvez você esteja tão acostumado a tentar merecer atenção que já nem nota quando começa a se esforçar demais. Talvez já tenha normalizado a dor de correr atrás. Talvez tenha confundido intensidade com amor, ansiedade com conexão, apego com profundidade. E enquanto essas confusões continuam, você segue dando o seu emocional para quem não constrói nada sólido com ele. Mas a verdade é que vínculo saudável não te faz sentir descartável. A verdade é que amor real não exige que você prove o tempo todo que merece espaço. A verdade é que ninguém que realmente te valoriza te deixa implorando, ainda que em silêncio, por um mínimo de consideração. Por isso, a grande virada desta parte é esta. Você precisa parar de discutir com os fatos. Precisa olhar para o padrão, não para os momentos isolados. Precisa observar o conjunto, não a exceção. Precisa ter coragem de admitir que algumas pessoas não te perderam porque não entenderam seu valor. Elas te perderam porque não estavam prontas, dispostas ou interessadas em sustentar algo verdadeiro. E continuar tentando mudar isso só mantém você preso ao lugar onde sua alma enfraquece. Aceitar essa realidade não vai apagar tudo de imediato. Não vai fazer a dor desaparecer num estalo, mas vai interromper o auto-engano. E interromper o auto-engano já é um ato de força, já é um ato de dignidade, já é o começo da libertação. Assim você vai entender por que se afastar emocionalmente não é frieza nem vingança, mas uma estratégia necessária para recuperar o controle interno e parar de alimentar o ciclo que mantém sua dor viva. A terceira atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é criar distância emocional antes que a dor vire identidade. Esse é um ponto em que muita gente trava, porque confunde afastamento com frieza, silêncio com orgulho, limite com crueldade. Mas existe uma diferença profunda entre se afastar para punir alguém e se afastar para não continuar se destruindo. Uma coisa nasce do ego ferido, a outra nasce do instinto de sobrevivência emocional. E talvez hoje o que você mais precise não seja insistir em mais uma conversa, mais uma explicação, mais uma tentativa, mas simplesmente parar de se expor ao que continua abrindo a mesma ferida. Porque não adianta querer cicatrizar enquanto continua tocando no corte todos os dias. É isso que muita gente faz sem perceber. Diz que quer esquecer, mas continua acompanhando a vida da pessoa. Diz que quer superar, mas revisita conversas antigas. Diz que quer se libertar, mas mantém portas abertas para qualquer retorno mínimo. Diz que quer paz, mas ainda se alimenta emocionalmente de rastros, sinais, lembranças, visualizações, silêncios e reaparições que bagunçam tudo outra vez. E então, a dor nunca vai embora de verdade, porque sempre encontra um caminho para continuar respirando dentro de você. Distância emocional não é desaparecer do mundo, é parar de oferecer presença interna para quem já provou que não sabe cuidar dela. E isso é muito mais difícil do que parece, porque quando existe dependência emocional, qualquer pequeno estímulo reacende esperança. Uma foto, uma curtida, uma mensagem fora de hora, uma lembrança, um nome aparecendo, uma coincidência qualquer, e pronto, sua mente volta para o mesmo labirinto. Você começa a imaginar, interpretar, projetar, esperar. O coração acelera. A razão enfraquece. E tudo aquilo que você estava tentando reconstruir dentro de si fica novamente ameaçado por algo que, na maioria das vezes, nem significa o que você gostaria que significasse. É por isso que o afastamento não é exagero, é estratégia. Você não se afasta porque deixou de sentir. Você se afasta porque ainda sente demais. E justamente por isso, precisa proteger a própria mente daquilo que a desorganiza. O estoicismo sempre apontou para essa verdade. Não basta saber o que te faz mal. É preciso interromper a exposição contínua ao que enfraquece seu autocontrole, porque ninguém vence uma batalha interna alimentando diariamente o próprio gatilho. Ninguém recupera a paz permanecendo emocionalmente disponível para o que já trouxe instabilidade demais. Talvez você ache que consegue lidar vendo de longe,
Talvez diga para si mesmo que já está melhor, que não faz mais tanta diferença, que consegue manter o equilíbrio. Mas então, basta um movimento da pessoa e tudo treme. Basta uma aparição e seu foco vai embora. Basta um gesto ambíguo e você volta a sentir aquela mistura de ansiedade, expectativa e aperto no peito. E isso revela algo importante. A ferida ainda está aberta. E feridas abertas precisam de proteção, não de teste. Muita gente se machuca porque transforma autocontrole em prova. Quer testar se está forte, quer ver se ainda sente, quer confirmar se já superou. E nessa tentativa de provar para si mesmo que está bem, volta exatamente para o ambiente emocional, que a fazia adoecer. Não, superação não se mede pela sua capacidade de ficar perto sem desabar. Muitas vezes, superação começa justamente na humildade de admitir que ainda não é seguro permanecer tão perto. Essa consciência não diminui você, ela te fortalece. Porque o verdadeiro forte não é aquele que se expõe ao caos para parecer invencível. É aquele que reconhece seus pontos vulneráveis e age com disciplina para não ser governado por eles. Força emocional não é suportar tudo, é saber o que não merece mais acesso ao seu interior. E aqui entra uma verdade que talvez doa. Enquanto você mantém contato constante com quem não te valoriza, uma parte sua continua acreditando que ainda existe alguma chance de ser escolhido do jeito que sempre quis. Mesmo que você negue, mesmo que diga que não espera mais nada, seu comportamento revela onde sua esperança ainda está escondida. E essa esperança silenciosa é o que prolonga o sofrimento, porque sempre que ela existe, você não está livre, está apenas em pausa, aguardando o próximo sinal para voltar a se prender. Será que é isso que tem acontecido com você? Será que, no fundo, você não está sofrendo apenas pela ausência da pessoa, mas pelo vínculo secreto que ainda mantém vivo através da observação, da expectativa e da disponibilidade interna? Será que você não continua emocionalmente ao alcance de alguém que já demonstrou não saber o que fazer com o seu afeto? Essas perguntas incomodam porque são honestas. E só a honestidade começa a romper ciclos. Criar distância emocional também significa parar de romantizar recaídas, parar de chamar de destino o que muitas vezes é só padrão repetido, parar de tratar reaparições inconsistentes como prova de sentimento. Porque quem some e volta apenas para reacender sua confusão não está construindo presença, está mantendo influência. E quanto mais você permite essa influência, mais seu valor fica condicionado ao humor, ao interesse e à conveniência de alguém instável. Você precisa entender uma coisa com muita clareza. Toda vez que aceita uma proximidade que te desorganiza, está ensinando ao seu próprio sistema emocional que sua paz é negociável. E ela não pode ser. Sua paz não pode depender de alguém te notar. Sua estabilidade não pode depender de uma resposta. Seu valor não pode depender de ser lembrado. Quando isso acontece, você vive no modo escassez. Vive esperando ser escolhido. Vive se ajustando ao mínimo. Vive reagindo ao comportamento do outro em vez de agir a partir da própria consciência. E esse é um dos lugares mais perigosos para qualquer pessoa que quer recuperar a força interior, porque aos poucos você deixa de ser o centro da sua vida e passa a girar em torno de alguém que mal sustenta o próprio eixo. A distância emocional começa a restaurar seu poder exatamente porque quebra esse movimento. Ela interrompe o fluxo de estímulos que mantinha sua mente presa. Ela reduz o espaço da fantasia. Ela enfraquece a idealização. Ela devolve silêncio para dentro. E, no início, esse silêncio pode doer, porque sem distrações você sente o vazio com mais força. Só que esse vazio não é o fim. É o espaço que ficou depois que você parou de se alimentar de migalhas emocionais. E esse espaço, por mais desconfortável que pareça, é o terreno onde sua reconstrução começa. Você vai sentir falta, vai lembrar, vai ter vontade de olhar, de saber, de voltar, de verificar, de imaginar. Isso faz parte. Não significa que você está fracassando. Significa apenas que seu emocional ainda está se desvinculando de um padrão. O erro não é sentir o impulso. O erro é obedecer a ele toda vez, porque cada vez que você obedece, reforça a cadeia. Cada vez que resiste, enfraquece o vínculo.
É assim que o autocontrole nasce, não em grandes discursos, mas em pequenas recusas internas, em pequenos nãos, em decisões silenciosas que ninguém vê, mas que mudam tudo. Não olhar, não responder no impulso, não buscar notícia, não inventar motivo para se reaproximar, não usar a saudade como desculpa para abrir outra vez a porta que você quase conseguiu fechar. Esses movimentos parecem simples, mas são profundamente revolucionários quando você passou tempo demais vivendo em função de alguém. Porque cada limite que você sustenta envia uma mensagem nova para si mesmo. Eu me respeito o suficiente para não me colocar novamente no lugar que me quebra. E talvez essa seja a frase que você precisava ouvir hoje. Você não precisa de mais proximidade, precisa de mais respeito por si. Na próxima parte, você vai entender por que parar de implorar reconhecimento é uma das atitudes mais poderosas para restaurar a autoestima e como o silêncio certo pode devolver uma força que o excesso de explicações só enfraquece. A quarta atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é parar de implorar reconhecimento, mesmo que isso aconteça em silêncio. Porque nem sempre você implora com palavras. Às vezes, implora com disponibilidade excessiva. Implora com mensagens longas demais. Implora explicando o que sente para alguém que já entendeu, mas escolheu não corresponder. Implora dando novas chances para ver se desta vez a pessoa percebe. Implora permanecendo acessível, previsível, emocionalmente aberto, mesmo depois de tantos sinais de desvalorização. E o mais doloroso é que muitas vezes você faz tudo isso acreditando que está sendo maduro, paciente, amoroso. Mas na prática, o que está acontecendo é outra coisa. Você está tentando convencer alguém a te tratar como deveria ter tratado desde o início. E isso esgota. Esgota porque toca numa ferida muito profunda, a necessidade de ser reconhecido por quem te feriu. Como se a mesma pessoa que te fez duvidar de si tivesse também o poder de restaurar sua autoestima. Como se, no fundo, tudo se resolvesse se ela finalmente admitisse seu valor, se pedisse desculpas, se voltasse diferente, se enxergasse o que perdeu, se dissesse aquilo que você esperou tanto ouvir. Só que quando sua cura depende dessa validação, você entrega sua recuperação nas mãos de quem já demonstrou não saber cuidar nem do que sentia, nem do que causava em você. Esse é um dos vínculos mais perigosos que existem, porque não é mais só apego à pessoa, é apego ao reconhecimento que você queria receber dela. E enquanto essa expectativa permanece viva, seu coração continua preso. Não importa se vocês ainda se falam ou não. Não importa se houve afastamento ou não. Se dentro de você ainda existe a esperança de que um dia essa pessoa venha reparar tudo com uma atitude tardia, então parte do seu valor ainda está esperando autorização externa para voltar a existir. E o seu valor não pode viver nessa dependência. O estoicismo ensina algo que machuca o ego, mas liberta a alma. Quem precisa ser lembrado do seu valor pela pessoa errada continuará em guerra consigo mesmo, porque o valor real não nasce quando o outro reconhece. Ele aparece quando você deixa de se expor a contextos que te obrigam a implorar pelo mínimo. Talvez você ainda carregue aquela vontade de ser entendido, de explicar melhor, de ter a conversa definitiva, de dizer tudo aquilo que ficou preso, de mostrar para a pessoa como ela te feriu, como foi injusta, como te confundiu, como te perdeu. E eu sei que isso parece necessário, parece justo, parece até um encerramento. Mas muitas vezes, essa vontade não é busca por clareza, é esperança disfarçada. É o coração procurando mais uma oportunidade de tocar alguém que já escolheu permanecer distante do seu valor. Será que você percebe isso? Será que em vários momentos você não quis tanto ser compreendido porque ainda acreditava que, se finalmente fosse compreendido, então seria valorizado? Será que por trás da sua necessidade de explicar, não existia também o desejo secreto de provocar uma mudança? De acordar sentimento? De despertar arrependimento? De fazer a pessoa olhar para você de um jeito novo? Essa esperança é humana, mas ela pode se tornar uma prisão humilhante quando se prolonga demais. Porque chega uma hora em que continuar tentando ser reconhecido por quem não te reconhece não é insistência nobre,
é desgaste da própria dignidade. E não porque sentir seja humilhante. Não é isso. O que humilha por dentro é permanecer oferecendo profundidade para quem responde com superficialidade. É continuar abrindo o peito para quem só devolve confusão. É tentar estabelecer verdade emocional com quem só aparece em fragmentos. Muita gente sofre porque não consegue aceitar que algumas pessoas não vão dar o fechamento que ela merece, não vão admitir a própria frieza, não vão reconhecer o dano que causaram, não vão assumir a incoerência, não vão ter maturidade para nomear o que fizeram. E insistir para que isso aconteça apenas prolonga o contato com a mesma fonte que gerou a ferida. Alguns encerramentos não vêm em forma de diálogo, vêm em forma de lucidez. Lucidez para entender que você já disse o suficiente, já mostrou o suficiente, já se entregou o suficiente e que continuar tentando provar o seu valor a alguém emocionalmente indisponível só aprofunda a sensação de não bastar. Só que você basta. O problema é que quando passa tempo demais sendo tratado com indiferença, começa a duvidar disso. Começa a achar que talvez precise se explicar melhor, se esforçar mais, ser mais leve, mais paciente, mais compreensivo, mais fácil de amar. E sem perceber, vai se editando para caber no limite emocional do outro, vai reduzindo suas necessidades, vai silenciando sua dor, vai engolindo desconfortos, vai deixando de pedir o que precisa com medo de afastar ainda mais a pessoa. E aí o amor já se perdeu completamente, porque o que restou foi adaptação ao medo. Não existe paz onde você precisa diminuir sua verdade para não perder alguém. Guarda isso. Porque uma das maiores demonstrações de força emocional é conseguir ficar em silêncio sem usar esse silêncio como jogo, sem usá-lo para manipular, sem usá-lo para provocar saudade, sem usá-lo para testar o outro, mas usá-lo como proteção da própria energia, como encerramento interno, como recusa consciente de continuar se explicando para quem já teve oportunidades suficientes de mostrar valor e não mostrou. O silêncio certo cura, porque ele interrompe a mendicância emocional. E talvez essa palavra seja dura, mas ela precisa ser dita. Mendicância emocional é quando você passa a pedir, direta ou indiretamente, aquilo que deveria ser espontâneo num vínculo saudável. Atenção, respeito, presença, interesse, coerência, prioridade, consideração. Tudo isso, quando precisa ser implorado, já perdeu o sentido, porque o valor dessas coisas está justamente no fato de serem dadas com verdade e não arrancadas pela sua insistência. Isso não quer dizer que você nunca deve conversar, expressar ou pedir clareza. Quer dizer que existe um ponto em que a repetição da tentativa deixa de ser comunicação e vira autodesgaste. E esse ponto geralmente chega quando a pessoa já sabe o que você sente, já sabe o que causa em você, já entende o que está em jogo e mesmo assim continua te oferecendo incerteza. Nesse momento, o mais poderoso que você pode fazer não é falar mais, é retirar sua energia. Retirar sua energia de quem se acostumou com seu excesso de compreensão. Retirar sua energia de quem recebe seu melhor como se fosse obrigação. Retirar sua energia de quem só reconhece seu valor quando sente que está te perdendo, mas ainda assim não muda de verdade. Retirar sua energia, acima de tudo, do ciclo mental que te faz acreditar que ser visto por essa pessoa resolveria a bagunça que ela mesma ajudou a criar. Não resolveria, porque mesmo que viesse uma mensagem, uma explicação, uma tentativa tardia, nada disso teria poder real se você continuasse com a mesma estrutura interna frágil, ainda faminta por validação. É por isso que a reconstrução precisa começar em outro lugar, não no retorno do outro, mas no fim da sua necessidade de ser aprovado por ele. E aqui nasce uma força silenciosa que poucas pessoas conhecem. A força de não correr atrás, a força de não justificar sua dor para quem já a viu, a força de não repetir sua verdade para quem a escutou e não honrou, a força de perceber que insistir demais num vínculo que não te reconhece não prova amor profundo. Muitas vezes, só revela medo de se escolher, mas quando você começa a se escolher, algo muda. Você para de querer vencer no campo da atenção do outro.
Você para de querer ser a exceção na frieza de alguém. Você para de se humilhar internamente por migalhas afetivas. E então a autoestima, aos poucos, começa a respirar de novo. Na próxima parte, você vai entender por que reconstruir a própria rotina, o próprio foco e a própria identidade é essencial para não deixar que essa dor continue sendo o centro da sua vida. A quinta atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é reconstruir sua vida de um jeito que a dor deixe de ser o centro da sua identidade, porque existe um momento muito delicado nesse processo em que a pessoa já entendeu racionalmente que precisa se afastar, que precisa se valorizar, que precisa parar de insistir, mas, na prática, continua vivendo ao redor da própria ferida. E isso acontece quando tudo dentro da rotina ainda gira em torno da ausência de alguém. Seus pensamentos giram em torno disso. Seu humor gira em torno disso. Sua energia gira em torno disso. Seu dia começa com essa falta e termina com essa falta. E sem perceber, você não está apenas sofrendo por alguém. Você está organizando a própria existência em torno desse sofrimento. É aí que a dor começa a virar identidade. Você para de ser uma pessoa que está atravessando uma ferida emocional e passa a se enxergar como alguém permanentemente marcado por ela, como alguém que foi deixado, não escolhido, não valorizado, como alguém que carrega uma falta no peito o tempo todo. E quanto mais essa narrativa se fortalece, mais difícil fica sair dela, porque o seu cérebro começa a procurar tudo o que confirma essa versão. Uma música te leva de volta, um horário te leva de volta, um lugar te leva de volta, o silêncio te leva de volta. Tudo vira gatilho, porque você ainda não reconstruiu um novo centro dentro de si. E é por isso que superar não é só sentir menos, é construir mais. Construir uma rotina que não alimente o vazio, construir hábitos que devolvam direção, construir espaços internos em que você volte a existir sem a presença simbólica dessa pessoa ocupando tudo. Porque enquanto sua mente não encontra novos pontos de referência, ela continua voltando para o mesmo lugar antigo, não porque esse lugar seja bom, mas porque é conhecido. Essa é uma verdade importante. O ser humano muitas vezes prefere o sofrimento conhecido ao vazio da reconstrução, porque reconstruir dá trabalho, exige disciplina, exige constância, exige atravessar dias em que nada parece fazer sentido, exige criar movimento mesmo quando a alma ainda está cansada. E é por isso que tanta gente diz que quer sair da dor, mas continua presa aos mesmos hábitos mentais, aos mesmos ambientes emocionais, aos mesmos horários vazios, aos mesmos rituais de saudade, às mesmas fantasias repetidas. Quer paz, mas ainda vive de um jeito que convida a ferida a sentar todos os dias na mesa da própria vida. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez ainda exista tempo demais para pensar e estrutura de menos para se recompor. Talvez você esteja vivendo num estado em que a carência se tornou rotina. E quando a carência vira rotina, qualquer lembrança parece grande demais, porque encontra dentro de você um terreno completamente disponível para ser ocupado. O estoicismo nunca foi apenas sobre suportar a dor. Sempre foi sobre construir caráter e direção, apesar dela. E essa é a diferença entre apenas resistir e realmente se transformar. Resistir é não desabar hoje. Transformar-se é criar uma vida que, pouco a pouco, já não combina mais com a sua antiga dependência. Você precisa voltar a ter encontros consigo mesmo, voltar a ocupar seu tempo com presença real, voltar a dar ao corpo, à mente e ao espírito experiências que não estejam ligadas à espera de alguém. Porque quando tudo o que te move é a falta, você enfraquece. Mas quando começa a criar sentido fora dessa falta, algo dentro de você volta a respirar. E não, isso não significa fingir que nada aconteceu. Não significa encher a agenda para anestesiar o coração. Não significa correr da dor de modo superficial. Significa não permitir que a dor seja a única linguagem da sua vida. Existe uma parte da cura que não acontece na análise, mas na ação silenciosa. Ação quando você levanta mesmo sem vontade. Ação quando decide cuidar do corpo mesmo sem motivação. Ação quando faz o que precisa ser feito,
apesar da mente ainda querer se perder em lembranças. Ação quando se compromete com pequenas reconstruções diárias, sem esperar sentir força antes. Porque a força, muitas vezes, não vem antes. Ela aparece durante. Talvez você esteja esperando o dia em que vai acordar totalmente pronto para recomeçar, totalmente em paz, totalmente desapegado. Mas esse dia quase nunca chega primeiro. O que chega primeiro é a decisão desconfortável de reocupar a própria vida, mesmo ainda sentindo dor. E essa decisão, repetida várias vezes, começa a mudar sua estrutura interna. Você sai da posição de alguém que só reage ao sofrimento e entra na posição de alguém que volta a conduzir a própria história. Percebe a diferença? Enquanto você está só sofrendo, o centro da sua energia continua no que aconteceu. Mas quando começa a reconstruir sua rotina, seu foco e sua identidade, o centro da energia volta para o que você está se tornando. E essa mudança é profunda, porque a sua alma para de olhar apenas para a perda e começa a olhar para a própria recuperação. Será que você consegue enxergar isso com honestidade? Será que parte da sua dor continua viva, não só pelo que essa pessoa fez, mas porque você ainda não criou novos pilares internos? Será que você ainda está emocionalmente desorganizado porque a sua vida continua aberta demais para o vazio? Será que no fundo você já entendeu o que precisa seguir, mas ainda não se comprometeu de verdade com a reconstrução do seu cotidiano? Essas perguntas não são para te culpar, são para te acordar, porque ninguém recupera o próprio valor vivendo em função do passado. Seu valor reaparece quando você volta a ser alguém inteiro, mesmo sem receber aquilo que esperava. Seu valor reaparece quando você não deixa mais o silêncio de alguém definir o tom do seu dia. Seu valor reaparece quando sua energia para de ser consumida tentando entender, esperar, revisitar, comparar, imaginar. Seu valor reaparece quando você volta a criar uma vida que te respeita. E isso inclui proteger o que você consome, onde você coloca sua atenção, quais conversas alimenta, quais lembranças reforça, quais hábitos mantém vivos. Porque tudo isso ou fortalece sua liberdade, ou fortalece sua prisão. Você não precisa reconstruir tudo de uma vez, mas precisa parar de tratar a sua dor como se ela fosse sua casa. Ela é uma fase, uma travessia, um lugar de aprendizado duro, mas não pode ser sua morada permanente. Não pode definir quem você é. Não pode ser o filtro através do qual você vê a si mesmo todos os dias. Porque no instante em que você se identifica demais com a ferida, começa a proteger a própria tristeza como se ela fosse a última prova de que o que você viveu foi importante. Mas o que você viveu não precisa continuar doendo para ter sido real. Guarda isso com força. Você não precisa sofrer eternamente para validar o que sentiu. Você não precisa permanecer quebrado para provar que amou de verdade. Você não precisa continuar preso para honrar o que um dia teve significado. Às vezes, a maior honra que você pode dar ao que viveu é justamente não permitir que isso destrua a pessoa que você ainda pode se tornar. E essa é uma virada poderosa, porque a partir daqui, a pergunta deixa de ser: como faço para parar de pensar nessa pessoa? E passa a ser: como volto a construir uma vida em que eu me reconheço, me respeito e me fortaleço novamente? Essa segunda pergunta muda tudo, porque ela tira você do desespero da falta e te coloca no caminho da reconstrução. Na próxima parte você vai entender por que transformar a rejeição em clareza é uma das atitudes mais fortes de todas e como usar a dor como ruptura definitiva com a versão de você que aceitava menos do que merecia. A sexta atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é transformar a rejeição em clareza e não em sentença contra si mesmo. Porque esse é um dos erros mais destrutivos que alguém pode cometer depois de ser ignorado, deixado de lado ou tratado como se fosse pouco. Pegar a rejeição de uma pessoa e transformar isso numa definição sobre o próprio valor, como se o olhar limitado do outro tivesse autoridade para dizer quem você é, como se a incapacidade emocional de alguém fosse uma medida exata da sua importância, como se não ter sido escolhido significasse automaticamente não ser digno de amor, de respeito, de reciprocidade.
mas não significa. E enquanto você não rompe essa interpretação, continua se ferindo muito além do que o outro realmente causou. Porque uma coisa é ser rejeitado, outra, muito pior, é começar a rejeitar a si mesmo por causa disso. É isso que muitas pessoas fazem sem perceber. A pessoa some, esfria, não valoriza, não se compromete, não reconhece, e então, internamente, começa um tribunal silencioso. Você se compara, se questiona, se acusa, tenta descobrir o que faltou em você. Pensa se foi intenso demais, disponível demais, sensível demais, verdadeiro demais. Pensa se deveria ter sido mais frio, mais distante, mais leve, menos transparente. E pouco a pouco vai construindo uma narrativa interna perigosa, a de que o erro foi ser quem você é. Só que o erro nunca foi sentir com verdade. O erro foi entregar essa verdade a quem não tinha estrutura para sustentá-la. Isso muda toda a perspectiva, porque quando você entende isso, a rejeição deixa de ser lida como humilhação e passa a ser lida como revelação. Revelação de incompatibilidade, revelação de imaturidade, revelação de indisponibilidade emocional, revelação de que o lugar onde você insistia em permanecer já não tinha espaço saudável para o que você oferecia. E quando a rejeição é vista com lucidez, ela deixa de ser um espelho quebrado, apontado para sua autoestima e começa a se tornar uma porta de saída. Só que para chegar nesse ponto, você precisa ter coragem de desmontar uma ilusão muito profunda. A ilusão de que ser escolhido por alguém é o que confirmaria o seu valor. Essa crença destrói muita gente. Destrói porque faz você viver esperando aprovação para se sentir inteiro. Faz você depender de reciprocidade para acreditar em si. Faz você transformar o afeto do outro em documento de validação emocional. E então, quando esse afeto falha, você sente como se perdesse o chão. Não apenas porque perdeu alguém, mas porque parte da sua identidade estava pendurada nessa escolha. É por isso que a dor da rejeição, às vezes, parece tão grande. Não é só a falta da pessoa, é o colapso da imagem que você construiu a partir dela. A imagem de ser amado, visto, desejado, importante. Quando isso some, se você não tem um centro forte dentro de si, tudo parece desabar junto. O estoicismo confronta exatamente esse ponto. Ele ensina que o seu valor não pode depender do que está fora do seu controle. E a escolha de outra pessoa nunca esteve totalmente sob seu controle. O sentimento do outro, a maturidade do outro, a presença do outro, a forma como o outro interpreta você, tudo isso pertence ao mundo externo. E quando você coloca sua paz em algo externo, sua vida inteira fica vulnerável à instabilidade. Mas quando começa a construir valor interno, algo muda radicalmente. Você para de perguntar, por que não fui suficiente para ela? E começa a perguntar, por que dei tanto poder à opinião de alguém? Emocionalmente confuso, você para de usar a rejeição como prova de desvalor e começa a usá-la como clareza sobre o que não aceita mais. Você para de implorar significado para a dor e começa a extrair dela direção. E essa direção pode mudar sua vida. Porque talvez a grande função dessa experiência não tenha sido destruir você. Talvez tenha sido expor o quanto sua autoestima ainda estava vulnerável à aceitação alheia. Talvez tenha sido mostrar o quanto você ainda se abandonava para ser amado. Talvez tenha sido arrancar de você à força uma fantasia que já estava custando paz demais. Talvez essa dor não tenha vindo para provar que você vale menos, mas para obrigar você a parar de viver abaixo do que merece. Essa mudança de leitura é poderosa, porque a rejeição, quando mal interpretada, gera vergonha, mas quando bem interpretada, gera discernimento. Discernimento para entender quem realmente pode acessar seu íntimo. Discernimento para não confundir carência com conexão. Discernimento para não idolatrar quem apenas despertou sua necessidade de ser visto. Discernimento para reconhecer que nem toda pessoa que mexe profundamente com você está destinada a permanecer na sua vida. E talvez essa seja uma das lições mais duras de todas. Nem toda intensidade merece continuidade. Nem todo apego significa amor saudável. Nem toda dificuldade de soltar significa que era para ser.
Às vezes, significa apenas que a ferida tocada era profunda. Às vezes, a pessoa não despertou o amor mais verdadeiro em você. Despertou a sua carência mais antiga. Despertou seu medo de não ser escolhido. Despertou sua necessidade de aprovação. Despertou sua tendência de se esforçar demais para merecer presença. E como isso tudo veio com força, você confundiu profundidade emocional com destino. Mas não era destino, era padrão pedindo consciência. Pensa nisso com honestidade. Será que você está sofrendo pela pessoa ou pelo que a rejeição dela ativou dentro de você? Será que a dor vem do que foi perdido ou do que essa perda fez você acreditar sobre si mesmo? Será que o que mais machuca é a ausência dela? Ou a história interna de que não ter sido valorizado significa não ser valioso? Essas perguntas libertam, porque apontam para o verdadeiro campo da cura. E o verdadeiro campo da cura não está em fazer a pessoa voltar, está em impedir que a rejeição continue ocupando o trono da sua identidade. Porque ninguém cresce de verdade enquanto continua se definindo pelo lugar em que não foi reconhecido. Você precisa sair desse lugar. Precisa parar de voltar mentalmente para a cena onde não foi escolhido e usá-la como referência para todas as outras áreas da vida. Precisa parar de fazer da rejeição uma lente. Precisa romper com a ideia de que foi diminuído em essência, quando na realidade apenas esteve diante de alguém incapaz de sustentar o valor que encontrou. Isso não é desculpa para o outro, é libertação para você. E aqui nasce uma força nova, mais madura, mais silenciosa, mais sólida. A força de olhar para trás sem implorar revisão. A força de aceitar que não foi correspondido sem transformar isso em autodesprezo. A força de entender que o fim de uma expectativa não é o fim da sua dignidade. A força de perceber que a rejeição pode ter doído, pode ter abalado, pode ter desorganizado por um tempo, mas não tem o direito de virar identidade permanente. Você é maior do que a forma como alguém te tratou. Você é maior do que a atenção que não recebeu. Você é maior do que a indiferença que enfrentou. Você é maior do que a validação que esperou. E no momento em que isso deixa de ser uma frase bonita e passa a ser uma decisão interna, o sofrimento começa a perder território. Porque agora você não está mais tentando voltar a ser aceito. Está começando a voltar para si. E essa volta é sagrada. Essa volta é o início real da recuperação do seu valor. Na próxima parte, tudo isso vai se fechar. Você vai entender como consolidar esse novo posicionamento, como não recair no velho padrão e como transformar essa dor em um ponto definitivo de ruptura com a versão de você que aceitava migalhas emocionais. A sétima atitude para parar de sofrer por quem não te valoriza é tomar uma decisão interna definitiva. Nunca mais negociar sua dignidade para ser amado. Esse é o ponto em que tudo muda. Porque até aqui você entendeu a realidade, começou a criar distância, parou de implorar reconhecimento, percebeu a importância de reconstruir sua vida e aprendeu a não transformar a rejeição em sentença contra si mesmo. Mas existe uma etapa ainda mais profunda, mais silenciosa e mais decisiva do que todas as outras. A etapa em que você deixa de apenas compreender a dor e faz um pacto consigo mesmo. Um pacto de não voltar a se abandonar para caber no descaso de ninguém. Porque a verdade é que muitas pessoas até enxergam o que vivem, até choram, até se afastam por um tempo, até tentam seguir em frente, mas lá na frente, quando a saudade aperta, ou quando a outra pessoa reaparece de alguma forma, voltam para o mesmo lugar emocional de antes, voltam a aceitar migalhas, voltam a interpretar pouco como muito, voltam a se contentar com sinais confusos, voltam a acreditar que desta vez será diferente. E então, a ferida reabre não porque nunca esteve cicatrizando, mas porque ainda não existia dentro delas uma decisão firme o suficiente para proteger o próprio valor. É por isso que entender não basta, sentir não basta, afastar-se por impulso também não basta. Você precisa decidir. Decidir que não importa o quanto alguém mexeu com você, não terá mais acesso à versão sua que aceitava incerteza como rotina. Decidir que não importa o quanto seu coração quis ser reconhecido, você não vai mais se arrastar internamente por consideração básica. Decidir que não importa se ainda existe saudade, memória, apego
ou história, nada disso será maior do que o compromisso que você assume agora com a sua própria dignidade, porque sem essa decisão, qualquer recaída emocional encontra a porta aberta. E as recaídas quase nunca começam com grandes gestos, elas começam de forma silenciosa, um pensamento tolerado, uma nostalgia alimentada, uma curiosidade que parece inofensiva, uma flexibilização do limite, uma justificativa interna. Dessa vez é diferente, talvez agora, não custa olhar, não custa responder. E quando você percebe, já voltou a ocupar por dentro o mesmo lugar onde antes se enfraquecia. É por isso que a sua recuperação precisa ser mais forte do que a sua carência momentânea. E isso exige posicionamento. Não o posicionamento teatral, orgulhoso, feito para ser visto, mas o posicionamento invisível que acontece na intimidade da consciência. Aquele em que você olha para si mesmo com honestidade e diz: eu entendi o preço que paguei por aceitar tão pouco e não volto mais para esse lugar. Essa frase, quando é verdadeira, reorganiza a alma, porque pela primeira vez o centro deixa de ser o outro, deixa de ser o que ele fez, o que ele não fez, o que ele prometeu, o que ele deixou em aberto, o que ele poderia fazer um dia. O centro volta a ser sua escolha, seu limite, seu padrão, seu compromisso com a própria paz. E talvez essa seja a verdadeira recuperação do valor. Não quando alguém reconhece você, mas quando você para de se oferecer a contextos que te fazem esquecer quem é. Guarda isso com toda a força. Você não recupera seu valor convencendo alguém a enxergá-lo. Você recupera seu valor quando decide que nunca mais ficará onde ele precisa ser implorado. E essa decisão muda a forma como você ama, como se posiciona, como lê os sinais, como escuta a própria intuição. Porque depois que você acorda de verdade, certas coisas deixam de parecer românticas e passam a parecer perigosas. A confusão deixa de parecer mistério. A ausência deixa de parecer profundidade. A inconsistência deixa de parecer fase difícil. O desinteresse deixa de parecer desafio. Você para de enfeitar a dor para conseguir permanecer nela. E esse despertar, embora duro, liberta. Liberta porque faz você entender que amor sem paz cobra caro demais. Apego sem reciprocidade humilha por dentro. Insistência sem valor destrói lentamente. E nenhuma conexão, por mais intensa que pareça, vale o preço de perder a si mesmo. Talvez essa experiência tenha doído tanto justamente porque chegou para encerrar uma versão sua. A versão que se culpava por não ser escolhida. A versão que confundia a atenção rara com amor verdadeiro. A versão que aceitava se diminuir para manter alguém por perto. A versão que fazia do outro um centro e de si mesmo um detalhe. Essa versão precisa acabar aqui. Não porque você deve endurecer, não porque nunca mais vai sentir, não porque amar foi um erro, mas porque, daqui para frente, sentir não pode mais significar se abandonar. Amar não pode mais significar perder o próprio eixo. Esperar não pode mais significar suspender a própria vida. Você pode continuar sendo profundo, verdadeiro, intenso, sensível. Nada disso precisa morrer. O que precisa morrer é a crença de que para viver um vínculo, você precisa suportar desvalorização. O que precisa morrer é a ideia de que sofrer em silêncio por alguém é prova de amor nobre. O que precisa morrer é o hábito de ficar disponível para quem nunca esteve realmente presente. E quando isso morre, algo mais forte nasce. Nasce o amor próprio que não precisa fazer barulho. Nasce o autocontrole que não depende do humor do outro. Nasce a clareza que protege. Nasce a força mental que não implora. Nasce o desapego que não é frieza, mas liberdade. Nasce a paz de quem finalmente entendeu que ser rejeitado por quem não sabe amar direito não é fracasso. Fracasso seria continuar se entregando ao mesmo padrão depois de já ter visto o que ele faz com a sua alma. Então escuta isso como se fosse uma verdade para carregar daqui em diante. Quem não te valoriza pode até tocar sua ferida, mas não pode mais definir seus passos. Quem não te escolheu pode até ter participado da sua dor, mas não participa mais da sua reconstrução. Quem não soube cuidar do seu coração não merece continuar morando na sua mente como autoridade emocional.
Seu valor não está em ser lembrado. Seu valor não está em ser procurado. Seu valor não está em ser finalmente reconhecido por quem te confundiu. Seu valor está em quem você se torna quando decide não aceitar mais viver abaixo daquilo que merece. E talvez hoje seja esse o dia em que você para de chamar de amor o que só estava te consumindo. O dia em que você para de romantizar a própria carência. O dia em que você para de esperar justiça emocional de quem só soube entregar instabilidade. O dia em que você entende que perder alguém que não te valorizava não é perda real. A verdadeira perda seria continuar perdendo a si mesmo para manter viva uma ligação que só te enfraquecia. Agora você sabe. Sabe que a dor não era só sobre a pessoa. Era sobre o que essa história revelou dentro de você. Sabe que o apego não era prova de destino. Era sinal de que havia feridas pedindo consciência. Sabe que o silêncio do outro não define seu valor. Sabe que migalhas emocionais nunca mais podem parecer suficientes. Sabe que sua paz precisa voltar a ser sagrada. E sabe, acima de tudo, que o verdadeiro desafio começa fora do vídeo. Porque é fora daqui que você vai precisar sustentar o que entendeu. É fora daqui que vai precisar honrar seus limites quando a saudade vier. É fora daqui que vai precisar escolher sua dignidade em vez da recaída. É fora daqui que vai provar para si mesmo que esta dor não veio para te destruir, mas para encerrar de uma vez por todas a versão sua que aceitava ser pouco amado, pouco visto e pouco valorizado. Se isso falou com você, escreve: eu não aceito mais isso.